E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos aí ao canal. Mais um vídeo aí pra gente, então. E uma notícia não muito agradável aí para a área da saúde. Médico é considerado culpado de esconder a causa da morte de uma criança. Por que isso aconteceu, hein? Será que isso acontece toda hora? Será que é muito frequente? Será que iatrogenia é tão comum assim? Lembrando, né, iatrogenia, claro, quando o sistema de saúde causa um mal a um paciente, ou por prescrever demais, ou por pedir demais, ou por exigir demais. Nem sempre existe uma infecção. Eu acho que é isso que tem que ficar claro pra gente. Nem sempre existe bactéria, nem sempre tem necessidade de antibiótico, nem sempre existe gravidade tão importante a ponto de cometer uma conduta errônea ou aumentada para um caso tão pequeno. Como um professor meu falava, né, e brincava com o termo, né, não adianta a gente dar um tiro de canhão para matar um pobre patinho pequenininho, né? Em que um tiro de canhão com certeza vai matar, ou talvez não, né? Talvez o tiro de canhão ultrapasse realmente o pobre patinho ou alastre ele e outros vários patinhos e cause um dano ao local em que o tiro de canhão foi disparado. Então é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo e ainda mais sobre a notícia. Então o médico aqui no caso, né, foi considerado culpado, considerado que ele agiu de forma desonesta em tentar esconder as reais circunstâncias da morte de uma paciente de 9 anos. O tribunal assim sentenciou. Os pais de Claire Roberts foram ditos a todo momento sobre a infecção viral que se espalhou do seu estômago-cérebro e que os médicos fizeram todo o possível para salvá-la. Mas o documentário de televisão UTV, Quando os Hospitais Matam, When Hospital Kills, né, noticiado em outubro de 2004, aumentou as preocupações sobre o tratamento de um número de crianças que morreram por hiponatremia. Ou seja, ele até explica aqui, né, quando o nível de sódio cai a ponto de causar repercussão no exame laboratorial. Ali temos que um número entre 135 e 145. Abaixo de 135, hiponatremia. Pode ser leve, moderada ou grave. Né? 135 a 134 a 130, leve. 129 a 126, moderada. Abaixo disso, grave. Ou seja, não que moderada não tenha sintomas, ou que grave tenha muito mais, mas vai do próprio corpo humano, do indivíduo, no caso da Claire Roberts. Depois de noticiar e mostrar sobre, o inquérito público foi anunciado, em que Ellen e Jennifer Roberts, ali a nossa atriz, né, buscaram respostas no Royal Belfast Hospital para crianças doentes que foram cuidadas para os cuidados de sua filha, né, que cuidava de crianças doentes, né, o Belfast Hospital for Psych Children, ou seja, para crianças doentes, é o nome aqui do hospital que cuidava de sua filha, da filha de quem? Do Ellen e da Jennifer Roberts, que morreu em 96. Numa segunda-feira, os serviços do Tribunal de Práticas Médicas, né, encontrou o Dr. Heather Steen. Ele não estava tão seguro sobre os riscos da hiponatremia dilucional. Ou seja, tem várias formas de hiponatremia. Não é só hiponatremia em si, ali no exame de sangue. Tem a hiponatremia em que o paciente contém muito líquido dele e por isso o sódio ele acaba ficando baixo exatamente porque tem muito líquido com o paciente. E é o que a gente chama aqui da hiponatremia dilucional, ou seja, na verdade tem uma hiponatremia que está apenas diluída. Pelo quê? Pelo grande número, vamos supor, água, né? Tem muita água para pouca molécula de sódio. Na verdade, tem molécula de sódio até que é adequada para o nosso corpo humano. No entanto, tem muito líquido, o que acaba diluindo as partículas de sódio. Tem também a hiponatremia, né, que é... Então temos aqui, né, exatamente sobre a hiponatremia, né?
Com relação ao número de líquido, em que líquido fosse volemia, temos a hiponatremia realmente hipervolêmica, euvolêmica e hipovolêmica. Né? Tem hipervolêmica, ou seja, está muito diluído o sódio que tem ali dentro. Causa insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, cirrose hepática. E quando tem pouco líquido e tem pouco sódio, vômitos é um exemplo, diarreias, perdas cutâneas, né? Ou seja, tá perdendo para o terceiro espaço, tá um paciente queimado, né? Ou euvolêmico, né? Quando o número do líquido tá até que normal, só que o número de partículas de sódio tá muito baixo, né? Que nem tava nos outros exemplos, só que o número de líquido tá normal. O paciente não tá inchado nem seco, né? Em que causas que acontecem isso? SIAD, né, que é a síndrome inapropriada do hormônio antidiurético, hipotiroidismo, ou seja, tem causas ali que a gente precisa saber e diferenciar sobre exatamente. E o que, que aconteceu? Ou seja, ele não estava muito ali bem com essas questões de hiponatremia dilucional. Não sabemos também a especialidade do Dr. Heather Steen. No entanto, provavelmente trabalhava ali no hospital, né, de Belfast das crianças doentes, Royal Belfast, em outubro de 96, no mesmo tempo em que foi mais alertado dos riscos no UTV Documentary, né? No documentário da UTV. E o médico persistiu uma falsa representação da causa viral, evitando então um escrutínio. E o chairman do tribunal, Sean L., disse: o tribunal aceitou que Dr. Steen não estava atento aos detalhes escondidos e falharam no cuidado do paciente 96 97 quando ela acreditou que pudesse ser uma morte por uma causa viral. Entretanto, uma vez que a hiponatremia dilucional tem um resultado no fluido eletrolítico e não cause um manejo adequado, foi então uma questão de vida desde 2004, em que Dr. Steen persistiu no seu foco na causa viral e continuou em ênfase, né, sobre esse aspecto, procurando, né, qualificando, minimizando, ignorando outros achados que provassem o contrário. Ele disse ainda que sobre essa falsa representação continuou que consultou pediatras envolvidos no cuidado da Claire e no inquérito sobre. No entanto, Mr. L, quem é Mr. L? Se a gente for se lembrar, é o chairman do tribunal, né? Ou seja, é o cargo-chefe ali do tribunal. Então, o que, que ele falou, Mr. L? Ele disse que o quê? Foi feito para proteger as verdadeiras circunstâncias da causa da morte. Em particular, sobre falhas no cuidado do paciente. Dr. Steen, então, teve muitas oportunidades de reconsiderar e se abrir, ser transparente, mas escolheu, bem, ser desonesto sobre o curso dos eventos depois de 2004. Welles, as falhas podem não ter mudado o trágico destino aí da causa da morte do paciente. E as pessoas ainda procuram respostas, os pais procuram respostas do que aconteceu. E querem completa transparência sobre. Poxa, eu só quero saber o que aconteceu com a minha menina, a Claire Roberts. O que aconteceu com ela? Me diga sobre. Sério que foi um vírus? Realmente foi um vírus? Ou foi alguma outra coisa? Dr. Steen então negou as alegações e não deu mais evidências sobre. Então o conselho médico discutiu com Dr. Steen, tentando levar as circunstâncias da morte da Claire e sobre evitar esse escrutínio todo, sobre essa questão toda, né? Então o conselho médico ali do local, remotamente, foi próximo de considerar se a prática do Dr. Steen foi uma má conduta. Então a hiponatremia, o inquérito no público sobre a hiponatremia foi concluído em 2018, quando a morte da Claire foi resultado de um cuidado de negligência, no que recebeu altas doses de fluido e medicação. Ficam algumas considerações aí sobre essa notícia, né? Vinculado no Medscape do Reino Unido ali.
Primeiro, né? Acho que a questão clara aqui. A notícia aqui não fala sobre realmente a causa da morte da menina, né? No entanto, o médico acusa uma infecção viral. Infecção viral que fez o quê? A hiponatremia. Que fez o quê? Ele então fazer muito líquido na paciente. E o que aconteceu? Caiu mais ainda o sódio. E fez mais líquido. E caiu mais ainda o sódio. Dando hormônios antidiuréticos para evitar a perda de volume pela paciente, fazendo ela urinar, retendo sódio. No entanto, o que aconteceu? Perdeu mais sódio ainda, levando a um paciente com hiponatremia grave, e que foi a óbito. No entanto, a gente pensa assim, cara, isso daí aconteceu em outubro de 96 e que realmente, né, estamos falando aqui sobre Belfast. Se a gente for ver, Belfast, capital da Irlanda do Norte, ou seja, o hospital era de lá, né, da Irlanda do Norte. Pensando aqui em termos de Irlanda do Norte, 2022, parte ali do Reino Unido, realmente tem condições sobre testar todos e quaisquer infecções virais para um paciente em 2022? Em 96 foi feito isso? Tudo bem que hoje em dia a gente vai ao pronto-socorro, poxa, estou com uma virose, estou com não sei o que. Temos condições realmente de testar todos os vírus possíveis? Vocês acham mesmo que coronavírus é o único vírus que existe na nossa sociedade atualmente? Influenza, H1N1, sincicial respiratório, que eu trabalho em UPAs, né, da cidade de São Paulo, e realmente não tem, cara, como testar sincicial respiratório. Esse sincicial respiratório é uma grande causa de infecção viral numa criança menor de 2 anos. Entre outras também, no entanto, principalmente em 2 anos, em que aumenta a chance de broncoespasmo. A criança nossa aqui, no caso, tinha 9 anos. 9 anos, né? Que infecção viral que ela poderia estar assolando ela? Aqui temos então triste aí a foto da Claire Roberts, né, que o médico aí afirmou, né, admitiu falha sobre isso. E triste demais. Mas, cara, eu acho que assim, se o médico realmente ele vai trabalhar num pronto-socorro, o Dr. Hatterstein vai trabalhar no pronto-socorro com pacientes internados, manejando um volume líquido nele, então ele sabe manejar causas e distúrbios eletrolíticos. Eletrolíticos o quê? Eletrólitos. Eletrólitos quais? Potássio, sódio, magnésio, cloro, etc, etc, etc. Principais aí, que a gente sempre estuda sobre, são eles, né? Então, zinco, não muito repercutido, nesse pede de exame de sangue, mas sódio, potássio, principalmente, eletrólitos. Cloro e se a gente for ver, né, isso foi em 96, poxa, né, ela poderia ter falado assim, realmente, eu acabei dando líquido demais, eu não pensei em outras causas que pudessem ter hiponatremia, eu pensei só nisso mesmo. No entanto, poderia ser realmente uma infecção viral, por conta disso, disso e disso, né. No entanto, ela deu entrada ali no hospital de Belfast, do que? Depois de apresentar sintomas de vômito e sonolência. Sonolência por que vômito? Por conta de hiponatremia grave. Cara, é só pensar, né? Pô, estou de frente com uma criança com hiponatremia grave. O que eu posso fazer, né? Qual que é a causa da hiponatremia? Vamos verificar, né? Primeiro, tá eliminando sódio na urina? Tem como quantificar o sódio urinário, né? Não tem como quantificar o sódio urinário? Como que tá o volume corporal dela? É uma paciente que ela tá com muito volume ou pouco volume, né? Como que eu posso identificar isso? Tem como verificar pelo menos o quanto de líquido que ela eliminou nas últimas 24 horas? Foi pouco? Foi nada? Foi muito? Né? Ela tá edemaciada, ela tá congesta, tem muito líquido na periferia, dá para ouvir estertores crepitantes ali na nossa ausculta pulmonar ou não, né? Então a gente sempre tem que fazer isso, né? Esse questionamento. Primeiro, é uma coisa cíclica, né? Hiponatremia grave causa vômito e sonolência. O vômito por si só já faz perder então sódio e ácido clorídrico. Então, machucando mais a mucosa do estômago, perdendo mais ainda, e mais ainda, e mais ainda. É uma cascata de eventos. O que tem que fazer? Repor
cautelosamente. Se tu repõe muito, de forma abrupta, vem muita água para a região do cérebro. O que acontece? Edema cerebral, né? Então a gente tem que tomar cuidado ali com a reposição de eletrólitos, principalmente quando a gente está de frente com uma hiponatremia. Hiponatremia causa pra gente ali um espanto, no entanto, tem que ser feito de modo parcimônio, não pode ser feito de uma vez. Tem que ter cuidado, o paciente vai ficar internado, não vai embora em um dia, não vai embora no dia seguinte, vai ficar em observação, investigação de causa, por que está internado, é infecção viral, teve febre, tem outros achados, ou esses sintomas respondem à hiponatremia. Acho que a gente tem que sempre fazer esse pensamento. Então fica aí pra gente o sobre a Claire Roberts, né? E triste aí, triste história que a gente noticiou aí sobre. Mas médica ali admitiu culpa, a Dr. Heather Steen, e não sabemos aí se foi retirado o título aí dela de clinicar, não sabemos se ela continua atendendo, mas ela admitiu culpa e acho que isso deve mudar alguma coisa ali na moral dela e na forma de pensar e agir nas próximas vezes em que isso ocorreu. Demorou muito, ela foi relutante. Nossa área da saúde é muito orgulhosa em si, as pessoas são muito orgulhosas no geral. Nossa área da saúde mais ainda e também, né? Cuidamos de vida. As vidas também cuidam da gente. Eu acho que é isso que tem que ficar claro para nós. Bom, espero ter contribuído aí um pouquinho. Se vocês gostaram, deixem seu like, deixem seu comentário e aquele abraço. E é isso. Vou tentar trazer mais vídeos aí pro canal. Vamos vendo aí como que vai se sucedendo os fatos.